Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que isso? Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Pensei que depois do apagão vocês iam vir mais crente, pensando no arrebatamento da igreja, né? Deu para assustar, não deu? O apagão, já pensaram na pandemia que tivemos, né? Olha, eu não sei o que eu vou fazer com aquele tanto de lata de sardinha que eu comprei. Pior que na pressa eu comprei lata de sardinha apimentada ainda. Não foi só eu, né? Não foi só eu. Meu Deus do céu. Que loucura, né? Vivemos essa semana. Não, essa semana teve de tudo. Apagão, neve em Leiria. Até neve em Leiria teve. Ou parecido, né? Mas graças a Deus. Por que comecei a falar disso mesmo? Nem sei. Mas a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Que bom estar com vocês. Que bom voltarmos a esse momento tão especial da ceia do Senhor. Nós vamos aqui agora trazer uma palavra bíblica. Eu quero antes cumprimentar, na verdade já cumprimentei ele pessoalmente, mas apresentar o pastor Manuel. É Manuel ou Emanuel? Emanuel, pastor Emanuel, muito bem-vindo. Pastor Emanuel é pastor da Casa de Israel, acho que estou certo, né? Lá no Brasil, na cidade de Araucária. Foi pastor da Fernanda, do Alex. Do Juliano não sei, acredito que não. Mas olha, que bom, pastor, te receber aqui, seja muito bem-vindo em nosso meio, tá? Assim como recebemos os demais visitantes, vamos receber também o pastor Manuel, aplaudindo ao Senhor Jesus pela vida dele. Graças a Deus. Amados, abram as vossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 6. Timóteo capítulo 6. Os que estão aqui pela primeira vez, percebi na apresentação que há algumas pessoas pela primeira vez. Nós estamos hoje terminando uma série que é a carta de Paulo a Timóteo. Nos domingos passados nós falamos cada domingo sobre um capítulo da epístola de Paulo a Timóteo. E hoje nós finalizaremos essa primeira parte, essa primeira carta. Estamos então no último capítulo da primeira carta, capítulo 6. Nós não vamos ler o capítulo todo, lendo do versículo 1 ao versículo 11, já se faz suficiente, tá? Já se faz suficiente para entendermos a exposição da palavra de Deus tão poderosa aqui nessa primeira epístola de Paulo a Timóteo. Então abra a sua Bíblia nesse texto, mantenha aberta, pegue seu papel, pegue sua caneta, ou mesmo a sua Bíblia para poder anotar. Faz sentido, faz toda a diferença você anotar e deixar registrado na sua Bíblia. E consequentemente na sua memória também, porque o que nós escrevemos nós mais facilmente memorizamos. Nos diz assim, antes vai lendo, vai mastigando o texto, degustando, vai fazendo perguntas para o texto, tá? Vamos lá. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel. Senhor fiel é os que têm Senhor cristãos, crentes, protestantes, como queiram. Protestantes. Os que têm o Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende
mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Que texto lindo, irmãos. Que texto maravilhoso, assim como toda a Bíblia. Que texto lindo. Não vai dar para nós falarmos detalhadamente, versículo por versículo, mas nós faremos aqui uma síntese desse capítulo 6, que é muito lindo. A carta de Paulo a Timóteo, como vocês bem sabem, é uma instrução a um jovem pastor, Timóteo, de aproximadamente 30 a 35 anos de idade. E aqui Paulo, o mentor, o discipulador de Timóteo, o pai de Timóteo, porque Paulo chama Timóteo por várias vezes de meu filho. Paulo aqui está ajudando Timóteo a pastorear, está orientando Timóteo como tratar com alguns grupos dentro da igreja, como tratar com alguns grupos diferentes dentro da igreja, porque nós não somos todos iguais, né? Então, o capítulo 6, na verdade, é uma continuidade do capítulo 5, daquilo que nós começamos a falar, eu acho que no domingo retrasado, né? Retrasado, penso eu. Então, o que Paulo começou a falar no capítulo 5? Quem tem a Bíblia aberta, pode conferir aí no epígrafe. O epígrafe do capítulo 5, como que está aí no seu epígrafe, Abel? Diz aí. A Bíblia que está o epígrafe, acabei deixando ali no escritório. Como que está? Ou alguém aí, alguém que tem o epígrafe do capítulo 5, como que está? Do capítulo 5? Deveres para com os outros, obrigado, isso. Então, o epígrafe do capítulo 5 é deveres para com os outros, ou seja, deveres para com o grupo A, deveres para com o grupo B, deveres para com o grupo C, D, E, etc. Então, aqui estão alguns grupos de pessoas que Paulo destaca a partir do capítulo 5. Então, o que nós temos em 1 Timóteo capítulo 5? Nós temos 3 grupos de pessoas. E o que nós temos em 1 Timóteo capítulo 6? Nós temos outros 3 grupos de pessoas. Os 3 grupos de pessoas do capítulo 5 foi o que nós falamos no domingo retrasado, se não me falha a memória, né? Quais são os 3 grupos do capítulo 5? Já falado. Primeiro grupo do capítulo 5, como tratar os jovens e idosos. Segundo grupo do capítulo 5, como tratar as viúvas da cidade de Éfeso, que Timóteo está pastoreando. Como tratar as viúvas. E quando fala de viúva, está falando das carenciadas, né? Claro que a gente não tem, pelo menos aqui na nossa comunidade de fé, nós não temos viúvas carenciadas, temos carenciados de outra sorte, não propriamente viúva, temos desempregados, temos pessoas com outras dificuldades, mas apesar de não ser exatamente a mesma coisa, ficamos com o princípio, né? Absolvermos o princípio. Então, primeiro grupo do capítulo 5, como o jovem pastor deveria tratar os jovens e idosos. Segundo grupo do capítulo 5, como que o jovem pastor deveria tratar as carenciadas, as viúvas. Terceiro grupo do capítulo 5, como que
o jovem pastor deveria tratar os presbíteros, ou como que a igreja deveria tratar os presbíteros. Isso foi o que nós já falamos, domingo retrasado. E agora, hoje, capítulo 6, hoje, última mensagem dessa primeira parte, dessa série, dessa primeira carta. Capítulo 6, como que o jovem pastor deve tratar três grupos também. O primeiro grupo que está aqui no capítulo 6, é o grupo dos escravos. O grupo dos escravos está do versículo 1 ao versículo 2, agora estou falando do capítulo 6. O segundo grupo que Paulo diz aqui, são os falsos mestres. E os falsos mestres estão do versículos 3 ao versículo 8. E o terceiro grupo do capítulo 6 é o grupo dos ricos. Como tratar os ricos? Qual é a palavra de Deus por meio de Paulo a Timóteo, consequentemente aos ricos da igreja de Éfeso? Do versículo 9 até o versículo 21, o final do capítulo 6. Então, vamos começar pelo primeiro grupo? Que é o grupo dos escravos. Para isso, nós vamos ler, não tudo, mas pronto, agora nós vamos ler o versículo 1, ou reler o versículo 1 e 2. Por favor, a projeção, tá bom? Para a gente acompanhar legal aqui. Versículos 1 e 2, a palavra de Paulo a Timóteo, de qual seria a orientação que o jovem pastor que estava aprendendo a pastorear, qual seria a orientação que ele deveria passar aos escravos? Haja vista que havia escravos que estavam fugindo da fazenda, fugindo dos seus senhores, com a seguinte desculpa: eu aceitei Jesus, eu estou livre, então eu vou fugir porque eu estou livre. Então Paulo, ele diz assim, capítulo 6, versículo 1, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Versículo 2, também os que têm senhor fiel, ou senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ok, vamos lá, concentrar aqui de novo. Então, Paulo está dizendo aqui aos escravos, para que tratem bem os seus senhores, independente de quem eles sejam, porque haviam senhores maus, haviam senhores bons, haviam escravos maus, haviam escravos bons, um sistema que era muito normal nessa época de Éfeso, um sistema muito normal. Haviam escravos com confiança maior do que os filhos. Talvez seja o caso de um escravo que se tornou mordomo com grande confiança, é aquele lá do capítulo 16 de Gênesis, Eliezer ou Eliezer. Enfim, havia escravos de toda sorte, havia senhores de toda sorte. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo, olha, independente de como seja o seu senhor, bom ou mau, trate ele com honra. Porque havia escravos que estavam tão revoltados com os seus senhores, humanamente falando eles até tinham razão, mas espiritualmente falando não. Porque o evangelho é assim, nós não pagamos o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem. Não importa o que as pessoas façam conosco, nós nunca podemos fazer o mesmo com elas. Se as pessoas fizeram mal a você, estou falando da sua empresa, isso aqui ninguém é escravo, mas você é funcionário. Então está aqui um contexto que tiramos dele o princípio. Não importa o que fizeram com você, não importa o que disseram a você. Eu sei que em algum momento da sua vida talvez você já teve um mau patrão, mas você não pode se tornar mau tanto quanto é o seu senhor, ou tanto quanto foi o seu senhor. Porque existiam escravos que queriam se vingar de tal forma que colocavam comida, ou melhor, tentavam colocar veneno na comida do seu senhor. Tentavam até mesmo cuspir na comida do seu senhor. Roubavam o seu senhor, de alguma forma para tentar prejudicar o seu senhor, porque não gostavam do seu senhor. E aqui Paulo está dizendo, de modo nenhum, honrem o vosso patrão. Por quê, pastor Anselmo? Porque não existe autoridade nessa terra, nem como que é o presidente aqui de Portugal, o senhor Marcelo Rebelo, nem o senhor Marcelo Rebelo, nem o Lula do Brasil. Não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Se está lá, é porque Deus, pela sua vontade permissiva, deixou ele lá.
permite que ele viva, permita que ele presida. Então, honre. Também quando Paulo escreveu aos Romanos, Paulo disse a mesma coisa, para honrar os senhores. Diga-se de passagem, está escrevendo aos Romanos, está escrevendo a pessoas que estavam subordinadas debaixo do império, talvez um dos mais cruéis, que foi o império romano. E Paulo está dizendo, honrem, simplesmente honrem. Sabe por quê? Porque se você tentar se vingar do seu patrão, da sua patroa, porque ele é mau, ou porque ela é má, ou talvez seja apenas a sua visão, enfim, se você se vingar, primeiro que você vai se tornar igual ele. Segundo, que você vai jogar, não é a sua reputação no lixo. Não é apenas sua reputação no lixo. Sabe o que você vai, mesmo que involuntariamente vai estar fazendo? Você estará blasfemando o nome e a doutrina. O nome e a doutrina. Você estará vituperiando o nome e a doutrina. Você estará envergonhando o nome, o Deus que você diz que carrega e a doutrina que você diz que segue. É o que está escrito no versículo 1. Então, honre o seu Senhor. Honre o seu Senhor. Pastor, é porque você não sabe do patrão que eu tenho, da patroa que eu tenho. A Bíblia não disse para honrar se ele for bom. A Bíblia diz simplesmente, honre o seu Senhor. Pastor, mas agora tem uma outra palavra de Paulo, que é aos Coríntios, agora no 1 Coríntios capítulo 7. Paulo disse assim, 1 Coríntios capítulo 7, olha, se você for chamado sendo escravo, não se incomode com isso. Abro um parênteses aqui para dizer uma coisa, ó. Paulo não está, como que eu posso dizer, ele não está apoiando a escravatura, ele só está dizendo que não vai fazer uma rebelião, não vai tentar matar quem está no trono, matar quem está no poder, arrancar pelo pescoço. Não, Paulo, ele vai se manter no seu lugar, honrando, porque é o que lhe cabe fazer. As outras coisas, é Deus quem tira a vida é Deus, quem tira do trono é Deus, quem tira da autoridade é Deus. O seu dever, o seu dever é honrar, independente quem seja, mesmo que seja alguém mau. Aí, como eu estava dizendo, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo dá outra palavra aos escravos. Se você for chamado sendo escravo, não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, então consiga, porque haviam escravos que trabalhavam em acordo com o seu senhor, apenas para conquistar a sua liberdade. Depois que conquistava a sua liberdade, então ele não tinha mais compromisso com o seu senhor. E Paulo aqui aos Coríntios, agora no capítulo 7, na primeira carta, Paulo está dizendo, se você pode conseguir a sua liberdade, então avance para isso, então consiga. Em outras palavras, para nós, se você não gosta do seu senhor, então lute para sair dessa empresa. Lute para sair dessa empresa. Ninguém é obrigado a estar em lugar nenhum. Lute para sair, vá para outra empresa. Mas onde você estiver, honre o seu Senhor. Eu sei que é uma palavra difícil, né? Eu sei que é uma palavra difícil, mas esse é o Evangelho. O Evangelho tem aquele chantilly, sabe? Aquela parte gostosa, doce, mas daí tem a parte que é um pouco mais amarga a boca. O Evangelho é assim. E nós devemos honrar o nosso Senhor, o nosso patrão, ficando aqui com o princípio desta palavra, independente de quem ele seja, nos esforçar para isso. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Enfim, por exemplo, né, no Brasil há uma autoridade hoje, uma autoridade que está havendo muita insatisfação. Quantas pessoas, até mesmo cristãos, que quando ele caiu e machucou lá a mente, alguma coisa assim, a cabeça, pronto, né, torceram pela morte dele, desejaram o mal do Lula. E vocês sabem que eu não sou petista e nunca vou ser, em nome de Jesus. Mas querer o mal da pessoa não é o que a Bíblia nos ensina. Não é. Eu queria dizer algo contrário, mas não tem como, está escrito isso. É o que a Bíblia diz. Agora, se você consegue a sua liberdade, então avance e tenha a sua liberdade. Foi por isso que você veio, os brasileiros, por isso que você saiu do Brasil e veio para Portugal. Aí, se você não está contente, por exemplo, em Portugal, porque
os impostos, porque o país é isso, porque o país é aquilo, e fica praguejando as autoridades de Portugal, também está errado. Vai para outro país então, vai para a Suíça. Aí você chega na Suíça, também aqui está muito ruim, é muito gelo, é muita neve. Aí você vai para outro país. Mas você tem que ver também se o problema está nas autoridades ou está em mim, em você. Porque às vezes isso está em nós, e não só na pessoa, ou no governo, ou no Senhor, no patrão. A Bíblia está dizendo então no versículo 1, independente de quem ele seja, honre. A Bíblia está dizendo então no versículo 2 agora, se o patrão agora for crente, for fiel, for cristão, honre mais ainda. Honre mais ainda. O que acontece? Porque estava havendo a seguinte situação, escravos estavam se convertendo, e senhores também estavam se convertendo. E então haviam escravos, agora meu patrão é crente, que maravilha, e eu sou crente também, então eu vou poder chegar um pouquinho mais tarde. Agora meu patrão aqui, ele vai me entender, eu não vou hoje, depois eu aviso, eu digo que não fui por causa do trânsito, eu digo que não fui por causa da minha sogra, eu digo que não fui por causa porque acabou o gás em casa, eu dou uma desculpa, ele é crente, ele vai me entender, ele não vai brigar comigo, porque ele é o meu irmão em Cristo. E a Bíblia está dizendo, se é seu irmão em Cristo, honre mais ainda. Por isso que muitas pessoas não contratam amigos para trabalhar na sua empresa. Por isso que muitas pessoas não contratam até pessoas da igreja para trabalhar consigo. Porque as pessoas não sabem separar uma coisa da outra. O vínculo espiritual, familiar e espiritual do vínculo de senhor com patrão. Então aqui está o princípio. Se for cristão, honre mais ainda. Sabe por quê? Olha, uma outra palavra de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 22. Vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores, não servindo só de aparência, tipo assim, patrão chegou, pega lá a vassoura. Patrão chegou, joga o celular para lá. É o que a Bíblia está dizendo, não servindo só de aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo o patrão, temendo a Deus. É o que está escrito no texto. Sabe por quê? Porque quando você... Olha, deixa eu falar uma coisa. Você pensa que está trabalhando para o homem. Na verdade, você não está trabalhando para o homem, sabia? Você está trabalhando para Deus. Mas o meu patrão é mau. Mas é para Deus que você está trabalhando. Talvez Deus está usando o seu patrão mau para moldar você. Talvez Deus está usando o seu patrão mau para testar o seu equilíbrio, para testar o seu domínio próprio, ou para desenvolver o seu domínio próprio. Mas olha, eu odeio aquele homem, eu odeio aquela mulher, porque ele não me pagou. Sabia que se ele não te pagou, Deus vai te pagar? Amém, uma criança disse aí. Se ele não te pagou, Deus vai te pagar. Mas que isso, pastor? Vamos continuar lendo. Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas, quem fizer agravo, quem bagunçar com a vida do patrão, que palavra, hein, pastor? Palavra dura, hein? Pois é, irmão, é o evangelho. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo também. O que fizer, pois não faz Deus acepção de pessoas. Então, se você bagunçar na sua empresa, eu sinto muito em dizer, você vai receber agravo. Agora, se você trabalhar do jeito que se deve ser trabalhado, o próprio Deus vai fazer você colher. E mesmo que o teu patrão não lhe pague, a Bíblia me ensina isso, o teu Deus vai te pagar. Em algum momento Deus vai te pagar. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Pode ser nessa vida, pode ser com dinheiro, ou pode ser com livramento, ou pode ser com porta aberta, ou pode ser com provisão, ou pode ser com um novo empreendedorismo diante dos seus olhos, ou pode ser até mesmo na eternidade no tribunal de Cristo, mas de alguma forma Deus vai lhe retribuir. Então, qual é o objetivo aqui de Paulo a dizer esses versículos 1 e 2, para falar de como o jovem Timóteo, o pastor, deveria tratar com os escravos? O objetivo
é mostrar que nós podemos ser cristãos em qualquer lugar, em qualquer nível social, seja classe baixa, seja classe média, seja classe alta, independente, você pode ser cristão. Ah, mas eu não consigo ser cristão aqui nessa miséria. Pode sim. Paulo foi cristão até na cadeia. Jó foi cristão no meio das cinzas. Pode sim. Outro já diz assim, eu não consigo ser cristão no meio de tantos euros, no meio de tantos dólares, porque é muita tentação. Claro que a tentação do pobre é diferente da tentação do rico, mas pode ser sim. Olha só, em Jerusalém, Deus tinha um homem chamado Jeremias. A cidade foi sitiada, o templo foi destruído, mas mesmo assim, lá no meio da situação caótica, Deus tinha um profeta, Jeremias. E aí, alguns foram exilados, arrancados de Jerusalém e levados para o exílio. E lá no exílio, Deus também tinha os outros. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, e aqueles que nos levaram cativo nos diziam, por favor, Salmo 126, canta-nos um dos cânticos de Sião. E alguns respondiam, como poderemos entoar louvores ao Senhor? Se estamos em terra estranha, mas até que caiu a ficha no mesmo salmo, e eles entenderam que conseguiriam louvar o Senhor em terra estranha. Ou seja, independente da situação, do local geográfico onde você esteja, é possível ser crente. Em Jerusalém, sitiada, derrubada, destruída, Deus tem Jeremias. No exílio, Deus tem Ezequiel. E lá na corte babilônica, Deus tem Ananias, Daniel, Misael e Azarias. Ou seja, Deus tem os seus em qualquer lugar. Independente de onde você esteja, você pode expressar amor. Você pode ser cristão. Alguns estão debaixo de grande jugo, outros estão debaixo de um jugo menor, mas todos podem ser cristãos. Aquela menina na casa de Naamã, por exemplo, lá na Síria, uma menina que foi tirada das terras de Israel e foi levada para a Síria como escrava. Ela foi bênção no estrangeiro, ela foi bênção na casa do seu Senhor, lá na Síria. Independente de onde você esteja, Deus quer lhe usar. Independente qual seja o seu nível social, Deus quer lhe usar. Dê exemplo de cristão, porque se não deres exemplo de cristão, não é apenas o teu nome, é o Deus que você carrega que pode ser escandalizado. É a doutrina que você diz que segue, que você pode trazer a vitupério. Então, está aqui uma palavra aos escravos. O primeiro grupo do capítulo 6 é aos escravos, versículo 1 e versículo 2. Agora vamos ao segundo grupo do capítulo 6, uma palavra aos falsos mestres, que está do versículo 3 ao versículo 8. Está escrito assim, não vamos ler todos os versículos, apenas o 3 e o 4. Só o 3. Diz assim, capítulo 6, segundo grupo, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Vamos ler o 4, vamos. Enfatuado, nada entende, mas tem mania de questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. O que nós temos aqui? Falsos mestres que estavam a tentar se introduzir na igreja. Sempre houveram falsos mestres tentando se introduzir na igreja. Por isso que em todas as cartas há uma ênfase de Paulo ao cuidado com os falsos mestres. Por exemplo, só em 1 Timóteo a gente vai ver que o tema que mais é dado ênfase é aos falsos mestres. Só em 1 Timóteo. Não precisamos nem sair de 1 Timóteo para a gente perceber isso. Por exemplo, quando Paulo escreve o capítulo 1, ele fala de falsos mestres. Aí no capítulo 2 ele dá uma trégua, no capítulo 3 ele dá outra trégua. Agora no capítulo 4 ele volta a falar dos falsos mestres. No capítulo 5 ele não fala, mas no capítulo 6 ele fala de novo, é onde nós estamos. Então, falsos mestres sempre houveram. Falsos mestres é um cuidado que Paulo está advertindo Timóteo a ter sempre. E essa igreja foi tão cuidadosa com os falsos mestres, a igreja de Éfeso foi tão cuidadosa com os falsos mestres, que passou-se alguns bons anos, e lá no Apocalipse, capítulo 2 e versículo 2, João teve a revelação da igreja de Éfeso. E olha o que foi que Jesus disse a João na ilha de Patmos, acerca da igreja de Éfeso.
Diz para a igreja de Éfeso assim: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, que vocês não suportam os falsos mestres, ou seja, que vocês não suportam os homens maus, e pusestem à prova aos que dizem ser apóstolos e não são, e vocês acharam eles mentirosos, e vocês desvendaram quem eles são. Essa igreja era uma igreja ortodoxa, essa igreja era uma igreja cuidadosa, essa igreja era uma igreja que começou a ser muito bem treinada por Paulo, através de Timóteo, esse jovem pastor. Então, aqui está, nesse segundo grupo, alguns sinais dos falsos mestres. Vamos a eles. Alguns sinais dos falsos mestres. Por exemplo, no versículo 3 nós temos alguns sinais. Falsos mestres são aqueles que ensinam outra doutrina. Ou seja, uma doutrina ao contrário daquela que é sã. Eu gosto dessa expressão, como está no versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras, sã vem de saudável, sã vem de saúde espiritual. É interessante que aquilo que é saudável, falando agora das comidas, né, não nos enche os olhos, já perceberam? Aquilo que é saudável, aquilo que nos dá qualidade de vida, não nos enche os olhos, não faz a gente... Eu, por exemplo, não sei se você, talvez você sim, eu acredito que não também. Mas, pronto, eu nunca vi ninguém acordar e dizer assim: ai, Jesus, estou com uma vontade de comer um couve-flor. Não enche os olhos. Ai, Jesus, que vontade de comer um alface. A gente só tem vontade de comer cheeseburger, x-bacon, x-tudo, x-egg, x-picanha. Falou o Gula ali, brincadeira. Aí, então, os falsos mestres. Os falsos mestres, eles não trazem uma comida sã. Eu sei que essa palavra aqui não é daquelas, né? Não é, mas é sã. Eu sei, de vez em quando eu também dou umas marchadas na terra. Mas é sã. É sã. Porque a gente não vive de x-bacon o dia todo. O x-bacon é bom, claro. De vez em quando. Mas é sã. O que nos dá qualidade espiritual, qualidade de vida espiritual, é as sãs palavras de Jesus, a sã doutrina. E a Bíblia diz aqui ainda no versículo 3, a Bíblia diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda, essa palavra concorda no original eu achei muito profundo. A palavra concorda no original, proserchon, ô hebreísta, me ajuda aí. Proserchomai, é isso? No grego, proserchomai. Sabe o que quer dizer aqui concorda? Quer dizer vir a. Não é virar, tá? Eu falo rápido. Não é virar, é vir a. Essa palavra aqui, concorda, significa aproximar-se. Eu falei hebraísta, desculpa. Hebraísta é Antigo Testamento, é grego, pronto. Desculpa aí. É que ele gosta do estudo hebraico. Essa palavra concorda quer dizer chegar perto de. Chegar perto. Então, olha aqui, se você não concorda com as palavras de Jesus, não é... A pessoa é falso mestre, não é quando ela diz assim, eu concordo com o que Jesus... Ou ela deixa de ser falso mestre, não é quando ela diz, eu concordo com o que Jesus falou. Não é porque a pessoa falou, verbalizou, eu concordo com o que Jesus falou. Não, é quando a pessoa tem uma atitude diferente daquela que Jesus falou. Porque a palavra não concordar aqui no original tem mais a ver com o se posicionar do que com o verbalizar. Quantos que dizem, eu concordo com isso, mas eu parto para o outro lado, eu parto para o oposto, ou seja, não concorda. Eu concordo com a união, mas eu não estou lá, nunca estou lá, ou seja, não concorda. Então, um dos sinais do falso mestre ele não concorda com o que Jesus disse, e não concorda pelo fato de verbalizar, mas pelo fato de se posicionar contra, com a sua própria vida, com o seu dia a dia. Ele não concorda com as suas ações diárias. No versículo 3 está escrito isso. No versículo 4, um outro sinal do falso mestre, ele é arrogante. Ele nada sabe. Tem manias de levantar polêmicas,
contendas, ele coloca um contra o outro. Você já percebeu? Pessoas que às vezes o grupo está bem, mas chegou e gera polêmica, gera contendas. É um sinal do falso mestre. E a outra questão aqui, o falso mestre, ele tem a mente pervertida, privados da verdade, versículo 5. O falso mestre vai te dizer exatamente aquilo que você gosta. Eu tenho dito repetidamente aqui, enquanto estou falando dessa primeira carta a Timóteo, eu tenho dito repetidamente, em síntese, o que um falso mestre procura é poder, sexo e dinheiro. Quando você vê uma pessoa querendo muito isso a todo custo, você pode ter certeza, é um falso mestre. O falso mestre vai dizer aquilo que você gosta de ouvir, até te colocar em choque com outra pessoa. Ele vai dizer assim, olha como você é bonita, olha como você fala bem, olha como... Não, está certo, separa mesmo. Não, está certo, se levanta contra o seu patrão, envenena a comida do seu patrão. Ele vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar o que você já está com vontade de fazer, até que a pessoa vai dizer assim, opa, mas está certo, ele fala o que eu gosto, e o meu líder de célula me manda amar ele, e o meu líder de célula me manda orar por ele, pelo meu patrão, e o meu líder de célula me confronta tanto, me aperta tanto, o meu líder de célula toca nas minhas feridas todo dia, expõe a minha realidade, diz ele que quer me levar a ser curado, mas e o falso mestre está me apoiando, e o falso mestre está dizendo que eu não estou tão errado assim, gera polêmicas. A outra intencionalidade de um falso mestre, outra questão é, o seu objetivo é o dinheiro. É o que eu tenho dito aqui repetidamente, sexo, poder e dinheiro. E aqui Paulo diz a Timóteo, versículo 5, que a intencionalidade dele é o dinheiro. Ele quer ter lucro com a piedade. Interessante, olha só. Não é que o pastor não pode receber salário, nada disso, porque o mesmo Paulo que está falando isso no capítulo 6, é o mesmo Paulo que no capítulo 5, e versículo 18, ele diz, digno é o obreiro do seu salário. Mas aqui no capítulo 6 ele está dizendo, olha, o falso mestre, ele não vai ter o salário como consequência, ele vai ter o salário como objetivo. Ele vai ter o salário como algo a se conquistar a todo custo. Ele não tem o salário apenas como uma consequência, como um reflexo, como um resultado do seu trabalho. Ele tem o salário com um objetivo. Essas são as características de um falso mestre. E sabe o que me veio ao coração? Sabe o que o Espírito Santo me fez entender? Qual é a reflexão que ele trouxe para mim? Sabe o que Deus disse para mim? O que Deus falou comigo? Deus disse assim, Anselmo, policie o seu coração. E o Espírito Santo me fez entender. O Espírito Santo começou a me perguntar, Anselmo, por que você trabalha? Por que você faz a obra de Deus? Qual é a sua intenção em estar na obra de Deus? E a mesma pergunta eu reproduzo para vocês esta tarde. Por que você faz a obra de Deus? Porque o falso mestre, ele quer a todo custo sexo, poder e dinheiro. Por que você faz a obra de Deus? Ele não está preocupado com pessoas, ele não está preocupado com assistência social, ele não está preocupado com missões, ele não está preocupado em ver as pessoas sendo salvas, ele não está preocupado em ver casamentos sendo restaurados, ele não está preocupado em ver pessoas sendo ressignificadas, o foco dele é outro, é o dinheiro. Pessoas não, pessoas são iscas, pessoas são simplesmente ferramentas para ele chegar lá. Então a pergunta de Deus esta tarde para nós é, qual é a nossa intenção? Policiemos o nosso coração, façamos uma introspecção, e se por acaso você não consegue perceber qual é a sua intenção, se por acaso o diabo tem cegado os olhos espirituais de algum, ore dizendo assim, faça como Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, me ajuda a perceber as minhas falhas, tenta perceber o porquê que você dizima na obra de Deus, policia seu coração, feche seus olhos se você quiser, se você não quiser pode continuar com eles abertos mesmo. Por que você dizima? Deixa eu fazer perguntas retóricas aqui. Será que você dizima com a intenção de dar 10 e receber 20?
Ou você dizima porque entende que ama o reino de Deus? Por que você faz as coisas para o Senhor? Por que você trabalha na obra de Deus? Por que você vem tanto? Por que você entende que precisa estar na oração? Por que você entende que precisa estar nas células? É o seu amor por Jesus que tem feito tudo isso? É o seu amor por Jesus que tem feito você ficar com tanta sede? É o seu amor por Jesus? Então vamos orar como estava a orar Davi. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Aleluia. Então esse é o segundo grupo. O segundo grupo é o grupo dos falsos mestres. O terceiro grupo é o grupo dos ricos. Cadê os crentes para dar glória a Deus agora? Amém. Ou o grupo daqueles que querem ficar ricos. Vamos lá, que não é tão bom assim para vocês continuar, mas vamos lá. Olha aqui. Capítulo 6 e versículo 9. Vamos lá. Ora, aos que querem ficar ricos, caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Os ricos. Irmãos, a Bíblia não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, porque na verdade o dinheiro é uma bênção se for o seu servo, mas ele é uma maldição se o dinheiro for o seu senhor. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro, ou seja, você priorizar o dinheiro, você colocar o seu coração no dinheiro. E por dinheiro as pessoas matam, roubam, sequestram, divorciam-se, brigam, perdem a paternidade, perdem a maternidade, perdem o vínculo com os irmãos. Quantas crianças, tal como as minhas filhas, cresceram juntas, né? Brincando e se amavam tanto, e se abraçam tanto. Aí quando chega na vida adulta, se separam. Por quê? Brigaram por causa da herança do pai, a herança da mãe. Estão até hoje sem se falar. Talvez você conheça pessoas assim, que simplesmente não falam com os pais, não falam com os avós, não falam com os irmãos. E qual foi o motivo? O motivo foi a herança, não houve acordo. As pessoas estão brigadas, porque o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. De estabilidade, ou sinônimo de estabilidade. As riquezas têm, ou é sinônimo de estabilidade, de certeza. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre as riquezas. 1 Timóteo 6,17. Por favor, pessoal digital. 1 Timóteo 6,17. As pessoas pensam, eu preciso ter uma vida estável. Mas olha o que a Bíblia diz. Exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança da riqueza, instabilidade da riqueza. Digam aí, nem depositem a sua esperança aquilo que a sociedade vê como o motivo da estabilidade, a Bíblia chama de instabilidade. A Bíblia chama de instabilidade. Então confiar no dinheiro é utopia. Confiar no dinheiro é a sua maior ilusão. Quantas pessoas que pensaram, eu vou para fora do Brasil e vou investir, vou trabalhar, e todo euro que eu conseguir aqui eu vou mandar, eu vou construir algo lá, na beira da praia, e aquilo eu vou comprar na planta aquilo, e aquilo vai crescendo, eu vou comprar por 200 mil, daqui a pouco aquilo vai valer 600 mil, ou 1 milhão, ou 2 milhões, 3 milhões, enfim, aquilo vai ser a minha aposentadoria. Aí de repente construíram, planejaram, todo o dinheiro da pessoa que morou na Europa, morou nos Estados Unidos, ou no Japão, enviou para lá, daqui a pouco chegou a notícia, não, o prédio tá comprometido, porque isso foi mal construído, está tudo embargado, todo o dinheiro vai embora, e a pessoa que pensou que a riqueza era a sua estabilidade, perde tudo, percebe que está na instabilidade. Quantos outros que juntam muito, daqui a pouco o coração para de bater, a pessoa morre. E tudo aquilo que juntou fica para a viúva, ou para o esposo, ou para o futuro esposo da viúva. Quantos que juntam e diz,
Isso aqui, eu vou fazer um projeto magnífico. Isso aqui vai mudar a vida financeira da minha esposa. Ou da minha esposa, da minha família e minha também. Não era isso que eu queria dizer, mas está vendo? A minha cabeça só pensa na minha esposa. Aleluia, glória a Deus. Vai mudar a nossa família. Aí de repente vem algo tipo a pandemia. Aí toda a economia vai por água abaixo. Toda a economia vai por água abaixo. A pandemia foi algo que eu em particular me ensinou muito. 3 anos de pandemia. 1 ano de pandemia nós estávamos na Espanha. E nós passamos 1 ano de pandemia vivendo, sabe com o quê? Com 400 euros. Minha esposa grávida. E o apartamento, o senhorio disse, não precisa me pagar enquanto houver a pandemia. E o trabalho, não consegui mais trabalhar depois que me dispensaram naquela época. E aí como é que foi? Aí foi Deus mostrando para nós, se não for vocês estarem na minha mão, não se acredite no ouro, não se acredita na prata, não se acredita nas riquezas. Porque a Bíblia está dizendo a instabilidade das riquezas. Ou alguém, por exemplo, que disse, eu vou juntar, eu vou economizar, eu vou juntar de todas as formas, vou colocar na minha conta. Aí chegou o apagão. Por que eu coloquei tudo dentro da minha conta? Instabilidade das riquezas. Você sabe, né? Que a qualquer momento o que você mais acha que vale pode perder totalmente o valor. Você sabe que até o ouro, olha o que a Bíblia diz acerca do ouro. As pessoas estão investindo muito em ouro hoje, né? As pessoas, eu não estou falando que não tem que se fazer isso. Claro, não interprete mal o que eu estou pregando. Pelo amor de Deus, todo imigrante tem que ter uma reserva. A fé não é hostil da prudência, ok? Todo imigrante, por favor, se tem a possibilidade de ser livre, seja livre. Não é? Obtenha, como se diz aí, a liberdade financeira. Se você tem a possibilidade de ganhar bem, de prosperar, de empresariar, de empreender, enfim, de ter muitos recursos, tenha, pelo amor de Deus, porque esse é o dever do homem, do pai de família, esse é o dever do homem de Deus, mas não foque nisso, não tenha isso como seu propósito, tenha isso apenas como uma ferramenta para te levar para o propósito. E o ouro, olha o que diz em Ezequiel capítulo 7, versículo 19, que naquele dia lançarão a sua prata nas ruas, e a sua riqueza de ouro será considerada imunda, nem a prata nem o ouro poderão livrá-lo no dia do Senhor. Não confie nas riquezas. A Bíblia diz que elas são incertas, ou que ela é incerta. Sabe por quê? Porque o homem não foi criado para focar na riqueza. O homem foi criado para focar no propósito de se relacionar com Deus. A riqueza é só uma ferramenta para te levar para o propósito. Eu vou dizer outra vez. A riqueza é só uma ferramenta para te levar para o propósito. Digamos que isso aqui é riqueza, ok? Eu não posso estar focado aqui. Eu só tenho que usar isso aqui para chegar no propósito de me relacionar cada vez mais com Deus, de cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Então, a riqueza deve ser só uma ferramenta. Ela não deve ser o nosso foco. Riqueza sem pessoas, riqueza sem projetos, riqueza sem missões. Não deve ser esse o seu propósito. E aí Paulo não é que ele finaliza o capítulo 6. Eu finalizo a exposição desse capítulo 6 com o versículo 11. E o versículo 11 diz assim, parece que eu estou vendo Paulo com o coração todo emocionado, com um cuidado de um pai para com o filho Timóteo. E aí Paulo diz assim no versículo 11 do capítulo 6. Mas tu, ó homem de Deus, que adjetivo, hein? Ficou brabo com Paulo, porque você não me chamou de pastor. Não, mas ele chamou de homem de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge do quê? Só retrocedeu o capítulo 6. Foge do quê? Foge de querer desonrar os seus senhores. Foge dessas coisas. Primeiro grupo. Segundo, foge dos falsos mestres. Foge disso, foge. Escapa-te por tua vida. E outra coisa, terceiro grupo, foge de focar nas riquezas. Foge. Tu, versículo 11, se puder manter esse versículo aqui. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça. Segue a piedade. Piedade é que não é ter pena dos outros, ou não só ter pena dos outros. Piedade é uma vida de devoção, é uma vida de temor, é uma vida de amor a Deus e ao próximo.
segue a piedade, segue a fé, segue o amor, a paciência, a mansidão. Segue, Timóteo. Tu, porém, em algumas traduções, mas tu, porém, Timóteo, seja homem de Deus nisso. Homem de Deus, esse adjetivo que parece que só foi dado a alguns da Bíblia, só foi dado a Moisés. Moisés foi chamado de homem de Deus, Elias também foi chamado pela viúva de homem de Deus, Eliseu também foi chamado de homem de Deus, e agora Timóteo está sendo chamado de homem de Deus. Homens de Deus que querem prosperar, atentem para essas coisas, para o que realmente importa, foquem de fato no propósito, e não apenas nas riquezas, porque alguns têm tanto, alguns são tão ricos, que só têm dinheiro. Na verdade o que eles são é pobres, são muito pobres. Alguns focaram tanto, eu quero tanto conquistar, eu quero tanto chegar lá, esse é o meu objetivo, eu vou para cima, eu dou a alma, eu dou o espírito, eu dou a carne, eu vendo o que for preciso, eu faço o que for preciso. E quando eu chegar lá, eu vou comemorar com vocês, tá bom? Eu vou comemorar com vocês. E chegou lá, e aquele objetivo financeiro alcançou. E agora vamos comemorar, galera. Minha família. E cadê a família? Perdeu a família, perdeu o ministério, perdeu a presença de Deus. É o que está escrito no texto. Por causa das riquezas, muitos se afogaram. Por causa da riqueza, muitos caíram em laços, cederam às tentações. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações. 1 Timóteo 6,9. E cilada. Então você não tem que querer ficar rico, você tem que querer viver o propósito de Deus. E a riqueza vai ser só uma consequência para você viver o propósito de Deus. Cai em tentações, cai em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Coloque-se em pé, por favor. A gente fala tanto de fé, mas para falar a verdade, é tão difícil ser homem de fé. Não é fácil não. Mas você pode colocar a sua mão no coração hoje e dizer: Senhor, me ajuda a ser um homem de fé. Senhor, me ajuda a conquistar, mas não a confiar inteiramente naquilo que eu tenho conquistado. Volta por favor, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 16, versículo 17. Manda aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, mas nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas depositem a sua esperança em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Confia em Deus. Se você pode, olhe para pelo menos duas pessoas e diga: conquiste, mas confie em Deus. Vai, faz isso. Conquista, e eu quero crer, eu acredito que você vai conquistar, eu acredito que você vai superar, eu acredito que essa sua fase difícil vai passar, eu acredito que você vai ter uma boa reserva. Imigrante tem que ter reserva na sua vida, principalmente aqueles que têm 4 filhos, tipo eu. Você tem que ter uma boa reserva. Eu acredito que essa fase é só uma fase complicada da sua vida financeiramente, mas você vai prosperar, você vai avançar, você vai romper, você vai empreender. Deus vai te dar visão, Deus vai te abrir visão, uma visão espiritual, e fazer você perceber coisas que ninguém à sua volta percebeu. Estão trabalhando na mesma área que você e não perceberam. Você vai ter a visão de Deus, o discernimento de Deus para perceber, para avançar financeiramente. Mas escute só, você não vai confiar nas riquezas, você não vai confiar naquilo que você está conquistando ou vai conquistar. Você vai confiar no Deus que te deu essas riquezas. Aleluia! A Bíblia diz no livro de Provérbios que a alguns homens Deus confere riqueza. Sim, tem alguns homens que Deus olhou e disse:
você é confiável, eu vou dar riquezas para você. Tem alguns homens que Deus olhou e decidiu abençoar, e decidiu enriquecer. E você é confiável. Na verdade, penso eu que Deus queria fazer isso com todos os seus filhos. Porque qual é o pai que não quer o bem dos seus filhos? Deus, como pai, um pai bom, Ele quer dar essas riquezas para os seus filhos. Mas às vezes, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, os filhos da luz trocam os pés pelas mãos. Os filhos da luz compram mais do que ganham. E Deus não vê você confiável. Deus quer confiar em você. Deus quer depositar riquezas em você. Deus quer que você seja fiel com a sua casa, com a sua igreja. Deus quer que você seja sensível à necessidade da sua família. Deus quer que você seja um bom administrador, um bom gestor. Deus quer não apenas que você cuide dos 10%, porque afinal, naquele dia, Deus não vai cobrar de você os 10% apenas. Deus naquele dia não vai dizer, cadê os 10%, rapaz? Não, naquele dia Deus vai dizer, cadê os 90%? Que eu dei tudo para você administrar e você administrou mal. E você comprava coisa que não precisava. E você fazia coisas desnecessárias. Viajava, comprava sem ter condições. Deus vai cobrar os 10, Deus vai cobrar os 90. Então, olha só a palavra de Deus para você hoje. Filho de Deus, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos te adorar pelo alinhamento por meio da sua palavra. Nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer porque a tua palavra nos traz de novo para o centro da sua vontade. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos faz possuir a identidade de filho, mas com a responsabilidade também de um filho, para sabermos gerir as riquezas, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E eu sei que o Senhor tem muitas bênçãos sobre nós, mas que nós sejamos pessoas confiáveis, mordomos confiáveis, pessoas a quem o Senhor deu e terão capacidade para multiplicar os talentos que tem recebido. Pai, que aqueles que receberam 2 multipliquem para 4, que aqueles que receberem 4 multipliquem para 8, mas que não sejam pessoas que enterrem o talento e que não saibam administrar aquilo que tem recebido do Senhor. Dai-nos visão, dai-nos discernimento, Senhor, para gerir bem as suas bênçãos, para gerir bem os 10%, para gerir bem os 90%. Seja glorificado por meio das nossas finanças também. Senhor, nós derrotamos Mamon da nossa vida, da nossa comunidade de fé. Nós derrotamos Mamon, o pensamento que quer aprisionar as pessoas por meio das riquezas, por meio do dinheiro. Nesse momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor tome o seu lugar, que o Senhor seja entronizado no devido lugar que é preparado para o Senhor. Toda honra, toda glória será dado a Ti, Pai. Andaremos não por vista, mas por um propósito, por fé. Faça-se glorificado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém.